Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Recordando, nós fizemos lá atrás uma divisão da moral e falamos que ela se divide em duas: a moral geral e a moral especial. Então, só recordando, na moral geral, nós colocamos que o objeto é resolver o problema moral, ou seja, formular o juízo que fundamenta o valor absoluto das noções e dos primeiros princípios da moral. Isso nós já vimos até na última aula. Então, agora veremos a moral especial que vai aplicar esses princípios universais às diferentes formas da atividade humana. Então, começamos hoje a segunda parte, falando de moral especial. A moral especial não é nada mais do que a aplicação dos princípios universais da moralidade às diversas situações da existência e às relações que mantemos com o próximo. Daí também dividida em duas partes. Então, a moral especial também se divide em duas partes. A que trata dos direitos e deveres dos indivíduos como pessoas privadas, e a que trata dos direitos e deveres do homem como ser social. Então, começaremos falando sobre a moral pessoal. A moral pessoal, ela comporta deveres para com Deus, deveres para consigo mesmo e deveres para com o próximo. Então, como são esses deveres para com Deus? Os deveres para com Deus se resumem na religião, que se exprime pelo culto e pela prece. Então, religião, culto e prece. Então, para ter uma noção de religião, a palavra religião pode ser tomada em diversos sentidos. Primeiro, materialmente, religião é o conjunto de doutrinas que tratam das relações do homem com Deus. Segundo, subjetivamente, religião é a virtude que faz com que se rendam a Deus todas as homenagens que lhe são devidas. E no terceiro momento, objetivamente, é o conjunto de deveres do homem para com Deus. Então, a religião é o primeiro dos deveres. Ao homem compete fazer o bem e evitar o mal. Tal é a primeira lei promulgada por sua consciência. Ora, um bem que se sobrepõe aos outros é esta ordem moral, em virtude da qual toda criatura racional se submete a seu autor, reconhece-lhe a perfeição suprema e imita-o segundo a sua natureza e o seu poder. E aí temos que falar então do amor supremo de Deus. Todos os deveres da religião convergem, acima de tudo mais, para o amor de Deus. Então, subordinar tudo ao bem e, portanto, ao próprio Deus. Reconhecer sua infinita perfeição e declarar nossa dependência total. Eis aí a base da religião. Mas é também o amor de Deus que reina sobre todos os outros amores. Assim, não somente é possível ao homem um amor natural por Deus, acima de tudo, como é ainda obrigatório, e não há outro dever mais imperioso. E com relação ao culto, qual que é a noção? A religião supõe o culto porque deve traduzir-se por atos. O culto é, pois, o conjunto de atos pelos quais a religião se exprime. E estes atos podem ser internos, que é o que a gente chama de culto interior, ou externos, que é o culto exterior, que pode ser particular ou público.
O culto, ele é de direito natural. Então, efetivamente, a lei natural nos impõe honrar a Deus, soberano Senhor de todas as coisas. E devemos fazê-lo, interiormente, como eu disse, pela homenagem da nossa inteligência e o amor de nosso coração. E exteriormente, assim o exige a natureza humana, feito de um corpo e de uma alma unidos em uma mesma natureza, dotado tanto de sensibilidade como de razão, e não podendo exercer esta última sem recorrer à ajuda dos seus sentidos e ao apoio de uma expressão exterior. O homem deve render a Deus um culto ao mesmo tempo interior e exterior. E tem também socialmente. O culto público é indispensável, uma vez que a sociedade vem de Deus, ele deve sua homenagem, como a seu autor e benfeitor supremo. Por outro lado, nada é tão eficaz para promover a religião quanto as manifestações públicas, onde todos comungam com o mesmo sentimento de amor e adoração. E a prece? Qual que é a noção? A prece é o ato pelo qual a criatura racional testemunha a Deus seu respeito e lhe pede seu auxílio. Nada convém tanto ao homem quanto reconhecer a sua condição de criatura, confessar seu nada em face da onipotência divina e solicitar a Deus a ajuda de que necessita para obedecer à lei do dever. Qual que é a necessidade da prece? A prece não é um luxo facultativo, é uma obrigação natural que decorre de nossos deveres de justiça para com Deus. Então, se devemos reconhecer os benefícios que recebemos da mão dos homens, com muito mais razão devemos proclamar nossa total dependência em relação a Deus e agradecer-lhe por todos os bens que a sua providência nos outorga. E temos também agora os deveres do homem para consigo mesmo. Entre os deveres do homem para consigo mesmo, uns se referem ao corpo e outros se referem à alma. Quais são os deveres para com o corpo? O homem é forçado a prover sua manutenção e conservação da vida, a fim de ficar apto a satisfazer convenientemente seus deveres de Estado. Este dever acarreta obrigações positivas e obrigações negativas. Quais são as positivas? Ela se resume no emprego dos meios ordinários para assegurar a conservação da saúde corporal. Mas o dever de manter e proteger sua vida não é de tal ordem que possa absolutamente, a não ser em certos casos excepcionais, impor um recurso aos meios extraordinários. E quais são as obrigações negativas? Estas obrigações são de dois tipos: temperança e interdição do suicídio. Como é que é a temperança? É a moderação na bebida, na comida, castidade, preservação dos excessos da sensualidade, que acabam arruinando a saúde mais rapidamente ainda que as suas privações. E a interdição do suicídio. O suicídio viola o direito natural porque o homem não pertence a si mesmo. Ele não é autor e senhor de sua vida e a ela não pode, portanto, renunciar ao seu algoritmo. Matando-se, o homem peca, pois, gravemente contra Deus. Peca também contra si mesmo, privando-se do primeiro dentre os bens deste mundo, que é a vida.
Então, sem dúvida, este bem pode ser penoso ao sofredor, mas esta vida é a preparação para uma outra que proporcionará as compensações necessárias. Do ponto de vista moral, nada é tão belo quanto a virtude suportando o infortúnio, e ainda uma forma de vitória conservar a vida apesar do sofrimento, ainda que ela pareça humanamente inútil e sem objetivo. Enfim, aquele que se mata peca contra a sociedade, primeiro por privá-la de um de seus membros e depois por recusar-lhe o exemplo da virtude e da paciência na adversidade. E quais são os deveres para com a alma? Pessoal, prestem bem atenção. Eu acho extremamente fundamental a gente entender muito bem isso. Deveres para com a alma. Estes deveres são de grande importância, pois o homem é homem pela inteligência e pela vontade, que são faculdades espirituais. Incumbe-lhe exercitar e desenvolver estas faculdades, se lhe for possível, em sua máxima plenitude. De que forma? O homem deve instruir-se em todas as verdades metafísicas e morais que lhe forem necessárias e úteis para atingir seu fim útil. Deve adquirir os conhecimentos que lhe são necessários para exercer perfeitamente seus deveres. De qualquer modo, o homem não pode elevar-se a não ser na medida em que conhece. E todo o progresso moral está subordinado, de alguma forma, ao progresso da inteligência. Segundo, o homem deve elevar-se moralmente. O fim do conhecimento é a prática do bem. Instruído sobre sua natureza, sua origem, seu destino, seu papel na sociedade, o homem deverá colocar toda a sua inteligência ao serviço de uma boa vontade. Adquirir a virtude, tal é o dever do homem e o dever de toda a sua vida. Temos também os deveres para com o próximo. Os deveres para com o próximo pertencem à ordem da caridade e à ordem da justiça. Nós já definimos antes o papel da caridade. Resta-nos aqui agora determinar os diferentes deveres de justiça para com o próximo. Estes deveres referem-se à pessoa física, à pessoa moral, à propriedade e ao trabalho alheio. Quais são os deveres para com a pessoa física alheia? O respeito que se deve ter pela vida do próximo exclui o homicídio e a violência, a mutilação e uma coisa que ainda existe em algumas civilizações aí, que é o duelo. Então, com relação ao homicídio e à violência, não serás jamais homicida. O homicídio é a morte de um inocente. E isto vai, evidentemente, contra o dever que incumbe a todo homem de respeitar a vida do próximo. Mas a proibição do homicídio não está limitada ao assassínio propriamente dito. Estende-se ainda a tudo aquilo que importa em atentado grave à vida e à saúde alheias. Quer dizer, em geral, a toda violência injusta que oprime o próximo em sua pessoa ou liberdade físicas. Segundo, a legítima defesa. A interdição do homicídio e da violência não se refere, pois,
nem é o caso da pena de morte, também existe em alguns locais, ou dos castigos corporais infligidos regularmente pelo Poder Judiciário em nome do bem superior da sociedade em punição ao crime, e nem é o caso da legítima defesa. Aquele que é atacado injustamente tem o direito de se defender por todos os meios ao seu alcance. Mas essa defesa, por ser legítima, não pode ser exercida senão no limite do malefício a evitar. E como é que fica a mutilação? O que é isso? Chama-se mutilação a amputação de um membro ou de qualquer outra parte do corpo humano. Hoje nós temos umas aberrações aí que as pessoas modificam completamente sua aparência. A gente mostrou alguma coisa aqui já anteriormente, mas não é só isso. A mutilação é legítima e permitida quando se trata de uma operação cirúrgica destinada a provocar um bem físico. É criminosa quando resulta de uma violência injusta, quer dizer, fora do caso de legítima defesa, e quando é praticada sob o pretexto de eugenia, quer dizer, na intenção pretensa de assegurar a pureza da raça humana. Então, as mutilações operadas pela eugenia não somente constituem uma violência criminosa contra a integridade de um ser humano, como estão, muito ao contrário, longe de atingir o fim a que se propõe. Então, tem muito ao contrário, física, moralmente e socialmente, consequências desastrosas. O consentimento do paciente não basta para legitimar estes métodos de eugenia, porque, como foi visto antes, o homem não é senhor absoluto de seu corpo mais do que sua vida. Então, o conceito de eugenia é interessante também, num outro momento a gente vai ver um pouco mais a fundo, porque essas críticas aqui foram colocadas por pensadores, principalmente pensando, eu acredito, no caso dos nazistas, que faziam aquela série de experiências. Mas nós temos estatutos de entidades aí, como a Scorpius, onde busca-se a eugenia, mas é uma eugenia de uma perfeição do indivíduo, dos companheiros, da sociedade de um modo geral, tem uns aspectos um pouco diferenciados, tá bem? E o duelo? Como eu disse, em alguns locais utiliza-se ainda isso. Então, o duelo ou luta particular, nesse caso aí, é supremamente injusto e irracional. Injusto porque ninguém tem o direito de intentar contra a própria vida ou do próximo. E o duelo reveste a dupla malícia do homicídio e do suicídio. É interessante parar para avaliar isso aqui. Irracional porque é absurdo apelar para o acaso ou, se prefere, para a força bruta, a fim de decidir uma questão de direito. Isso aqui também será assunto de aulas posteriores no nível mais avançado. E temos os deveres para com a pessoa moral alheia. Então, por pessoa moral, entendemos aqui todos os bens espirituais que constituem a dignidade própria da pessoa humana e fundamentam o seu direito à verdade, à liberdade e à honra. Então, primeiro, o respeito pela verdade. Fundamento do dever de veracidade. A finalidade da palavra, falada ou escrita, é permitir aos homens comunicar-se entre si nas suas diversas necessidades. A primeira condição para que a palavra cumpra a sua função é que ela exprima a verdade. Então, nenhuma vida em comum será possível se não pudermos apoiar-nos na veracidade alheia. É por isso que a mentira tem uma tripla malícia. Viola o respeito que se deve ao próximo, desmerecendo a sua confiança. Perturba a ordem social, pondo em perigo a concórdia mútua dos homens.
degrada moralmente o mentiroso, que desvia sua palavra do seu fim natural, que é a expressão da verdade. E como é que funciona a natureza da mentira? Então, pode-se definir a mentira como o ato de falar em desacordo com o seu pensamento, quer se tratem de sinais ou palavras propriamente ditas. Então, o fato de enganar involuntariamente ao próximo, por ignorância ou erro, e falando de acordo com o que se pensa, não é, portanto, uma mentira. Para que seja mentira, é necessário e suficiente que a palavra exprima voluntariamente algo oposto ao que se saiba ou pense. Nós já vimos isso em nível mais profundo em lógica. Então, a mentira é intrinsecamente má e, consequentemente, totalmente ilícita. E sua gravidade se mede pela gravidade das consequências que pode ter para o próximo, ou quaisquer que sejam estas consequências, pela intenção gravemente perniciosa que a tem ditado. Então, nós temos espécies de mentira. A mentira pode ser, segundo uma divisão comum por aí, pode ser jocosa, que é em forma de brincadeira ou de jogo, pode ser oficiosa, quando se trata do próprio interesse de quem fala ou do interesse de um terceiro, pode ser perniciosa, quando visa prejudicar o próximo, que é a calúnia. Então é preciso a gente entender que certas maneiras de se expressar apenas por polidez, o gerente não está, ou nos casos em que se tem um segredo a guardar ou velar, as respostas evasivas, inexatas ou falsas, não constituem mentiras. Porque no primeiro caso, cada um deve saber com quem está falando. E no segundo caso, há apenas uma simples recusa de responder. E aí temos o respeito à liberdade alheia. Não se pode tratar aqui só da liberdade exterior, que é a única que pode ser atingida diretamente pela violência. Então, esta liberdade consiste em exercer, sem nenhuma coação e com plena independência, as atividades externas, sejam corporais, que é a liberdade física, sejam espirituais, que é a liberdade de consciência. Então, esta liberdade é um direito fundamental do homem, que, sendo racional e dotado de livre-arbítrio, deve poder agir com toda a independência na medida em que sejam respeitados os direitos do próximo, quer sejam corporais ou espirituais. O respeito à liberdade física. A liberdade física do próximo é suprimida ou diminuída pela escravidão e pela servidão. A escravidão é o estado de uma pessoa que é possuída por uma outra como uma coisa ou um animal e que depende em tudo do seu proprietário. Mas isso não existe. Existe aqui no nosso país, inclusive, a gente sabe disso. De vez em quando vaza um ou outro caso, né? Este estado é contrário à lei natural, pois transforma a pessoa humana em um puro meio, quer dizer, numa coisa a serviço de seus semelhantes. A servidão é um estado intermediário entre a escravidão e a liberdade. O servo ele está ligado àquela terra que pertence ao proprietário, mas ele é senhor de seu trabalho, de sua pessoa. A servidão não é, portanto, contrária absolutamente à lei natural, mas constitui um estado inferior para o homem, pois é pouco favorável a seu pleno desenvolvimento intelectual e moral.
Temos o respeito à liberdade de consciência. Por liberdade de consciência, entende-se a liberdade de comunicar o pensamento oralmente ou por escrito, aí a liberdade de pensar, ou de agir de acordo com as suas convicções, sobretudo religiosas, que é a liberdade de consciência propriamente dita. Evidentemente, é um dever respeitar a liberdade de consciência do próximo, pois é pela consciência que o homem se afirma como pessoa moral. Porém, nenhuma consciência humana é um absoluto. A consciência é falível, sujeita a ignorâncias, erros e desvios numerosos. E é por isso que devem existir limites, não na própria liberdade de consciência, mas na manifestação exterior do pensamento, das convicções pessoais, que devem respeitar, por sua vez, a verdade, a justiça e os bons costumes. E temos o respeito à honra alheia, de duas formas. Uma interior, que é o juízo temerário, e outra exterior, que a gente chama de maledicência e calúnia, de faltar ao respeito que se deve honra ao próximo. O juízo temerário, ele tem esse nome, e é o ato de pensar mal do próximo sem razão suficiente. Então, o juízo temerário deve ser, portanto, distinguido da simples suspeita, que não é de modo algum deliberado. A maledicência e calúnia, como é que elas são? A maledicência consiste em revelar, sem motivo imperioso, as faltas ou defeitos íntimos do próximo. A calúnia, ou mentira perniciosa, já consiste em atribuir ao outro faltas que ele não cometeu ou intenções más que ele não teve. Então, em ambos os casos, existe aí uma injustiça contra o próximo. E esta injustiça pode ser grave, tanto sob a forma de maledicência, quando a matéria é grave e capaz de arruinar a honra do próximo, quanto sob a forma de calúnia. E agora temos também os deveres relativos à propriedade alheia. O respeito que se deve ter pela propriedade alheia impede a um tempo o roubo e a danificação injusta, infligida ao bem do próximo, e obriga a reparação do prejuízo injustamente causado ao próximo. Como é que é o roubo? O roubo consiste em apossar-se do bem alheio contra a vontade expressa ou presumida do proprietário. Ao roubo pode ligar-se a retenção injusta, que consiste em guardar sem direito, contra a vontade do próximo, o bem que lhe pertence. E o dano injusto, que consiste em causar danos ao bem alheio. Então, dessas três formas, atinge-se não somente os direitos do próximo sobre o seu próprio bem, mas também a sociedade, cuja ordem e paz exigem o respeito aos direitos de todos. Então, julga-se a gravidade da falta pelo prejuízo causado, visto do duplo ponto de vista social e individual. E aqui também vai entrar a defesa da sua propriedade, dos seus bens. Isso também vai ser visto mais profundamente em defesa pessoal. E temos o dever da restituição. A restituição é o ato pelo qual se repara uma falta ou uma injustiça, seja devolvendo o objeto roubado, ou, que é mais frequente, entregando um valor equivalente, que é a compensação. Então, as regras relativas à restituição aplicam-se proporcionalmente a toda danificação injusta causada aos bens materiais ou espirituais do próximo. Então, a justiça exige que o direito violado seja reparado. Esta reparação é obrigatória pelo tempo que for possível. A gravidade do dever de reparação se mede pela gravidade do dano causado ao próximo.
Porém, certas razões podem, por vezes, dispensar a restituição. São os casos de impossibilidade absoluta ou física, de impossibilidade moral, quando a restituição comporta graves dificuldades, os casos de extinção da obrigação moral por condenação ou remissão da dívida ou por sentença judiciária. E temos os deveres relativos ao trabalho alheio. Isso aqui é muito importante, tem umas leis rolando por aí, então é bom para vocês pensarem um pouco sobre isso. O contrato de trabalho dá origem a obrigações particulares de justiça, por causa dos bens morais que estão em jogo. É por isso que convém estudar essas obrigações em separado. Então, primeiro vamos falar do trabalho humano. O trabalho humano não é uma mercadoria comum, ao contrário do que pensavam os economistas liberais no século XIX. O homem não é uma máquina. É uma pessoa racional e livre que aluga o seu trabalho, que é algo dele mesmo, a fim de assegurar a sua subsistência e dos seus. Então, o contrato que estabelece com aquele a quem julga o seu trabalho comporta, por isso, condições especiais que visam a salvaguardar a dignidade moral do trabalhador. Ao mesmo tempo, o seu direito de viver e sustentar os seus com o fruto do seu trabalho. E temos a retribuição do trabalho. Então, a dignidade do trabalho humano, que tem um valor qualitativo e pessoal, e não, como julgava o liberalismo, um valor puramente quantitativo, faz com que o mercado de trabalho não se deva submeter à lei da oferta e da procura, e que a retribuição do trabalho não se regule com um simples contrato de permuta. O contrato de trabalho supõe, na realidade, a justiça distributiva, cuja finalidade consiste em repartir equitativamente o bem comum entre os membros da sociedade. Então, hoje está havendo aí uma tentativa de se colocar várias leis para evitar isso aqui. Então, no aspecto moral, não é legal. A inaplicabilidade da lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura é aquela lei segundo a qual os preços baixam quando sobram as mercadorias e sobem quando as mercadorias se tornam raras. Mas é apenas um fato econômico do qual não seria possível levantar uma lei moral. Então, não se poderia, nesse caso, estabelecer a lei do trabalho humano a não ser tratando como mercadoria comum e, consequentemente, desprezando o essencial de sua natureza, como a dignidade e as responsabilidades do trabalhador. E outra coisa interessante são os elementos de salário justo. Quais são esses elementos? É o mínimo vital. Como é que se chama o mínimo vital aqui? Salário mínimo. Se é mínimo, é o mínimo possível para que alguém sobreviva. Tem pessoas que ganham menos que isso, então não é moralmente aceitável isso. Então, o trabalhador, no sentido mais geral desta palavra, deve receber o que se chama de mínimo vital, que é o salário mínimo. Quer dizer, aquilo que é necessário para manter decentemente o trabalhador individualmente a sua família e para permitir-lhe, pela economia, garantir a si e aos seus contra os riscos de maior gravidade, doença, velhice. Este mínimo vital, portanto, aumentará muito justamente com o crescimento dos encargos de família. Seria um salário suplementar de família, aquele aumento de salário. Qualidade e quantidade. O valor do trabalho deve ainda ser apreciado conforme a sua qualidade, conforme as aptidões profissionais que exija e também conforme a sua quantidade. E temos as condições especiais de trabalho, na ocasião de levar em consideração uma causa de variação determinada pela condição especial do trabalho. Como é que é isso? Certos trabalhos envolvem riscos físicos particulares, uma fadiga que ultrapassa o normal,
certos riscos de invalidez. Os contratos coletivos de trabalho são os contratos estabelecidos por entendimento, não entre patrão e trabalhadores individuais, mas entre patrão e sindicato patronal e sindicato trabalhador. Então, esse sistema de contrato representa para o trabalhador uma garantia em favor dos seus direitos e de sua dignidade. E tem ainda as condições materiais e morais do trabalho, porque a dignidade do trabalhador exige, evidentemente, que sejam tomadas precauções para assegurar a higiene física e moral do local onde se trabalha. E a fim de restringir o trabalho, que se possa suportar as forças físicas, e a fim de não exigir uma excessiva duração do trabalho, a tal ponto que o trabalhador não possa ter o lazer suficiente para seu necessário repouso e para viver a sua vida de família. Associações profissionais. A associação dos trabalhadores entre si, sob as diversas formas em que se possam realizar, sindicato, corporação, tudo mais, é de direito natural e representa um bem garantido para o trabalhador, quando essas mesmas organizações são feitas de acordo com princípios conforme as exigências da moral e da justiça social. E os deveres dos trabalhadores. O trabalhador não tem apenas direitos, ele tem também, para com aquele que o emprega, deveres de justiça a cumprir, pela execução exata, em qualidade e quantidade, das tarefas que lhe são confiadas, e por um espírito de devotamento ao progresso da empresa que lhe fornece trabalho. Então é bom pensar nas mudanças que estão querendo impor aos nossos trabalhadores a nível de Brasil hoje e pensar nesses conceitos morais. Ok, meus amigos? Vida longa e próspera, paciência e perseverança. Um grande abraço a todos. Outros.